Hoje eu preparei um assunto, estava falando com o irmão Edson, sobre vida no campo. E para ninguém perder o que vai ser falado aqui, era interessante que todos ficassem até a tarde, porque de tarde vai ter uma continuação. De tarde nós vamos falar um pouco sobre crise alimentícia e o que tem a ver com a vida no campo, que é tão importante. A questão do cerco de Jerusalém, creio que a maioria conhece aqui como foi. Então nós precisamos estarmos nos preparando cada vez mais para essa grande crise que está diante de nós. Principalmente quem tem filhos pequenos, né? Os adultos se viram, mas as crianças não. Então, para as crianças estarem preparadas, os pais precisam estar preparados. E a única maneira de nós estarmos preparados é estudando. Estudando. Se você não tem o hábito de estudar, comece agora. Porque cada dia que tu deixar de estudar a palavra de Deus e o Espírito de profecia, lá na frente tu vai ter que estudar 2 ou 3 vezes mais. Estão entendendo? Eu quero começar, alguém já leu esse livrinho aqui? Ele é bem fininho, Vida no Campo? Não? Edson já leu? Não? Esse livro aqui é muito bom. Esse livro aqui, ele é bem pequenininho. Eu li, quando eu fui batizado, um irmão que me batizou, que deu estudo para mim, ele me deu no pendrive, né? E eu passava o dia inteiro escutando, só a vida no campo, vida no campo, vida no campo, vida no campo, vida no campo. Passei 4 anos escutando, até chegar 2020. Quando chegou em 2020, eu pude realizar esse sonho com uma bênção de Deus, assim, extraordinária. Porque Deus abre portas. Não sei quem é que não vive no campo aqui. Mas querem viver. Quem é que mais não vive? Vocês não vivem? Não vivem também? Então, muitos não vivem. Às vezes, muitos têm dificuldade achando que a vida no campo é difícil. É difícil, tá, irmãos? É difícil. Nós precisamos falar para as pessoas que é difícil. Porque se elas acharem que é a vida no campo é uma casa com um gramadinho bonitinho na frente, isso, aquilo. Irmãos, eu até desmontei um forno lá, daí sobrou umas coisas lá. Aonde tu vai jogar essas coisas na rua, não pode jogar, porque não passa ninguém para recolher essas coisas. Então tu tem que improvisar. Entende? Então a vida no campo tem dificuldade. E é bom ter essas dificuldades, porque na cidade nós fomos ensinados a tudo ser fácil. Cheguei atrasado em casa, preciso de um pão. Vai na padaria, a padaria fica aberta até meia-noite, em alguns lugares. Estragou o carro, a oficina do lado da tua casa. No campo não é assim. Eu passo uma dificuldade com o meu carro, porque estraga o meu carro, questão de dinheiro também, tem que ter tudo, né? Mas Deus abençoa, Deus mostra. E eu quero começar lendo na página 15, saída para a liberdade das zonas rurais. A maneira que Deus estava incentivando o povo a sair da cidade para ir para o campo. Isso já aconteceu lá em 1900. Já temos 100 e poucos anos com essa instrução para nós ir para o campo, tá? E nós temos que ter sempre isso em mente de novo. Para entender todo o que eu quero passar, nós precisamos ficar até na parte da tarde, que vai ser depois da 1h30, né? Que a gente vai continuar. E fiquem conosco aqui e depois na hora do meio-dia a gente pode, se alguém tiver dúvida, a gente pode ficar ajudando, principalmente quem quer ir para o campo, né? Que nem vocês querem ir para o campo também, né? Isso é importante. E o conselho que o Espírito de Profecia dá é o seguinte, bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador do sindicato será muito opressivo. Nós já estamos vendo isso, principalmente lá nos Estados Unidos. O Senhor repetidamente tem dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias da cidade para o campo, onde poderão cultivar o próprio mantimento. Cultivar o próprio mantimento. Não comprar e vender. Lembra desse texto? Vai chegar um dia que nós não vamos poder comprar e não vender? Lembra? O Apocalipse 13 fala, né? Quem é que fala isso? É a segunda besta de Apocalipse que fala isso, né? Que tem o poder para fazer com que todos aqueles que não adorarem a besta e a sua imagem recebam um sinal. E esse sinal é um sinal que
as pessoas que receberem, aquelas pessoas que não vão obedecer ao mandamento de Deus. E a vida no campo é um mandamento de Deus. Ah, mas então eu estou pecando porque eu não estou no campo? Não, não. Mas o importante é o esforço que vocês estão fazendo dentro do seu coração. Porque Deus conhece o que está lá dentro. Aquela vontade. Se vocês têm vontade, cada família que tem vontade, eu tenho certeza. Hoje, se der tempo, nós vamos falar na parte da tarde os testemunhos de nós ir para o campo. De repente, vocês também podem falar. Deus abre. Em plena pandemia, eu consegui vender a minha floricultura inteira de bonsai que eu tinha em Araricá, em plena pandemia. De março de 2020 a setembro, eu tinha feito 100 mil reais ali. Com esse dinheiro, eu comprei o sítio. Sabe? Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, porque senão não vai dar tempo de ler tudo. Então, isso que a senhora White escreveu, seguindo vai ser opressivo, assim, eu parei aqui, tá? No Pudor não poderão comprar nem vender, né? Sem ser, porque vai ser muito sério, devemos começar, ela fala que devemos começar agora a ir para o campo, a planejar, 1904. Daí eu quero ler de novo o texto que está lá em Apocalipse 12, né, que vocês conhecem. É um texto que nós precisamos conhecer, o 13, não 12. 13, 16. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto os grandes, ricos, pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na sua mão direita ou na sua testa, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, aquele que estiver indo contra o que os sindicatos estão proporcionando, vai receber. E para te receber esse sinal, estando na cidade, onde tu precisa de tudo, porque na cidade, num terreno de 360 metros quadrados, alguém consegue tirar alimento? Tu consegue tirar alimento, irmão? De 360 metros quadrados? Não, ninguém consegue. Tu precisa, no mínimo, 1 hectare de terra para tirar sustento para 4 pessoas. No mínimo, 1 hectare produtivo, eu estou falando, né? E a gente sabe que em 5 anos eu fui descobrir o lugar do aipim ano passado lá em casa. Planta aqui, nunca faltou aipim para mim, mas sempre apodrecia isso, aquilo. E daí nós montemos uma casa lá, daí eu falei pro guri, aqui nessa casa aqui eu acho que era o lugar do aipim. Mas no fim fizemos a casa e o guri foi embora. E daí ano passado eu pensei, eu vou arrancar essa grama tudo aqui dessa casa e vou plantar aipim. Aonde deu aipim? Ali. Da cada raiz, cada pega eu quase não consigo tirar. Então as bênçãos estão lá no campo. Lá no campo. E nós temos que ouvir a voz de Deus para estar atento. Apocalipse 19, vai um pouquinho para frente, ali também fala um texto bem interessante. Eu vou ler o 10 ali, 19 e 10, porque isso aqui é importante. Aqui fala sobre o espírito de profecia, né, e cair, João, né, e cair aos seus pés para adorar-lhe. E ele me disse, atenta para que te não faças isso, eu sou o teu conservo. De ti e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, o espírito de profecia é simplesmente conselhos? Não é conselhos. E é conselhos. Sabe por quê? Porque os profetas antigos, Jeremias, ele deu conselhos para o povo. Olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão ir para o cativeiro. Ele não deu conselhos? E o povo obedeceu os conselhos? Não. O que aconteceu? Foram para o cativeiro. Tá? Ponto. 35. Esse livrinho é bem baratinho, eu acho que deve ser uns 30 pila, nem isso. Comprem ele. Página 35. O mundo protestante erigiu um sábado idólatra no lugar em que devia estar o sábado do Senhor e está andando nas pisadas do papismo. Por essa razão,
Veja a necessidade do povo de Deus se mudar das cidades para os campos, lugares retirados, não perto, onde possam cultivar a terra e produzir a própria provisão, a fim de que criem os filhos com hábitos simples e saudáveis. Veja a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. Que crise é essa? Decreto dominical. Quando sair o decreto dominical, nós precisamos estar pronto. Pronto no que sentido? Ah, mas eu tenho dinheiro, eu tenho 1 milhão, moro na cidade e tenho 1 milhão guardado. Assim que sair a crise, eu pego, vou no mercado e... Não é assim, irmãos. Satanás, ele está trabalhando para que nós não tenhamos nem dinheiro físico mais. Então preste atenção, obedeça ao que Deus está falando, cultive o seu próprio alimento. Pergunta para minha esposa ali, que é a mulher principalmente, pergunta para ela assim, ó, se der uma crise e tu não poder comprar e vender, nós vamos conseguir tirar alimento do próprio sítio? A resposta é sim. É sim. Eu tenho fruta suficiente para me alimentar no sítio? Sim. O ano todo? Sim. Por quê? Porque nós temos que pegar qualquer uma, até aquela amorinha do mato. Nós temos que ensinar as crianças a comer aquela amorinha do mato. Coquinho, quem é que comeu o coquinho dos cocos já? Todo mundo. Mas nós temos o hábito de comer hoje? Não. Mas comam, porque esse ali tem muito alimento. Incentive os filhos a comer. Nós precisamos incentivar as crianças a comerem, todas as crianças. Então isso foi escrito em 1897. Tu gosta de coquinho? Eu gosto. Tu gosta? É. Tu gostou de mim, né? Eu vi. É. Eu sou feio, mas tu gostou de mim? Então, irmãos, 1897 foi escrito isso. Se nós estivéssemos vivendo desde aquela época, seria muito mais fácil para nós fazer essa transição. E hoje nós estamos aqui tentando ajudar vocês que não foram ainda para fazer essa transição mais segura. E a única maneira de fazer essa transição segura é planejamento calejado com oração. Alguém falou bastante em oração, né? Precisamos orar. Entrega o teu caminho a Deus e Ele tudo fará, né? Então, esse é o caminho, irmãos, não tem outro. Não tem outro. Patriarcas e profetas. Vai dar 2 exemplos bem tranquilo aqui na página 50. Angustiado pela crescente iniquidade dos ímpios, aqui está falando de Enoque, tá? E temendo que a deslealdade dele pudesse diminuir sua reverência para com Deus, Enoque evitava a associação constante. Ele evitava, por quê? Porque a cidade, hoje tu vai comprar uma roupa numa loja, é tuque, 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 tuque. As mulheres infelizmente andam tudo, né, com roupas que o próprio Espírito de Profecia aconselha as nossas esposas a não usarem roupa que chamem a atenção, porque tudo que chama a atenção do homem, né, antigamente, né, quando eu não conhecia a verdade, era um raio-x para as mulheres, né, parecia um raio-x, e quão difícil foi para mim perder isso, eu tive que lutar muito, mas louvado seja o nome de Deus, porque Ele capacita, mas se eu deixar para o eu não capacito, mas Deus capacita. Então, na página 50, Enoque se capacitou a fazer isso, e daí vamos só um pouquinho mais adiante, continuando falando de Enoque, aqui fala, os homens daquela geração zombavam da loucura daquele que não procurava juntar ouro e prata. Será se alguém não zomba de nós que já estamos morando no campo, ou aqueles que querem morar? O que vocês querem ir para o campo? Aqui tem tudo na cidade, não vai para o campo. O que aconteceu na pandemia em 2020? Na greve dos caminhoneiros um pouquinho antes, lembram? Ia faltar alimento ou não ia? Ia. Agora tu imagina num cenário onde as pessoas já estão passando fome. Se daqui uns 15 dias não normalizar, a África já estão tudo desesperado. Mas não está faltando alimento, está faltando combustível, e aí? Mas o que leva o alimento para lá? Nós só precisamos fazer um raciocínio bem simples
Eu creio que todos vão concordar que uma coisa vai levar a outra. É uma cadeia. É uma cadeia. Pode ser que não aconteça? Pode ser que não aconteça. Mas a chance de acontecer está gigante. E para nós estarmos preparados, nada melhor do que ter uma rocinha ali com uns 500 pés de aipim, tu plantar o teu arrozinho, o teu feijão, batata doce. Batata doce eu tenho assim que eu dou de sacos lá. Porque a melhor maneira de fazer amizade e mostrar que tu é um cristão verdadeiro é doar. Ah, mas tu precisa vender? Raramente eu vendo umas bananas. Eu gosto de doar. E a gente tem um sistema lá de trocar. Eu dou banana pro Gelson, o Gelson me dá chuchu, me dá isso. O que ele tem sobrando, ele me dá. Ele não pensa, mas como o mundo pensa. Tá, mas o aipim custa isso. Não, a gente não pensa assim. A gente quer doar. Agora tu imagina ter todo mundo adventista morando no campo. Não ia ser uma bênção? Ia ser, porque nós ia poder trocar. Eu não produzi o aipim, meu aipim apodreceu. Eu tenho lá, irmão. Eu não produzi isso aqui. Eu tenho, irmão. Financeiramente, às vezes tem um irmão que tem mais condição do que o outro. Estragou um carro, o meu carro estragou. 2 anos e pouco atrás, não tinha dinheiro para arrumar. O irmão tinha mais condição com eu, pode mandar arrumar. Eu pago. Me pagou o carro. Isso é Atos dos Apóstolos. Isso é a igreja de Atos. Aquela igreja onde eles tinham tudo em comum. Onde eles não pensavam, mas eu ganho bem porque eu ralo. Não, se tu ganha bem, é porque Deus te deu um dom. E esse dom não é teu. Vem de Deus. E quando vem de Deus, tu é orgulhoso de achar que é tudo teu? Ou tu gosta de repartir com os teus verdadeiros irmãos? Estão entendendo a lógica da verdadeira igreja? Essa é a igreja de Deus que Deus quer para nós. O caráter piedoso desse profeta, Enoque, representa o estado de santidade, isso é para nós, representa o estado de santidade daqueles que serão alcançados por aqueles que serão comprados da terra. O caráter de Enoque é o mesmo caráter que aqueles que serão comprados. Quem é que vai ser comprado da terra? Quem é que vai estar por último na terra aqui? 144 mil, representando o caráter de quem? De Cristo. É o caráter de Enoque? Não, é o caráter de Cristo, mas o Enoque tinha o caráter de Cristo. De tal santidade ele viveu 300 anos, imagina nós viver 300 anos só em comunhão com Deus. Lá em casa a gente sempre tenta passar o dia pensando só em Deus. 24 horas. Que é o ponto que tu sonha, eu sonho que eu estou estudando ou falando alguma coisa. Eu não posso ficar perto do Gelson. O Gelson conversa só de Jesus. O Gelson também não gosta de ficar perto de mim, porque o Daniel só conversa de Jesus. É bom isso ou não é? Eu gosto de ficar perto de pessoas que falam de Jesus. Não que eu não gosto de ficar perto das pessoas do mundo, mas quando tu vai na família, eles não falam de Jesus. E se tu puxar muito assunto, eles dão uma maneira de... Então eu gosto de estar perto de pessoas que falam de Jesus. Porque eu sou o caminho, ele fala, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Deixa eu voltar aqui agora. Muitos relutam em ganhar o pão com o suor do seu rosto e se recusam a cultivar o solo. Eu já vi muito disso. Mas eu vou abandonar meu salário bom? Eu ganhava um salário bom. Podia estar ganhando, naquela época, uns 10 mil reais, assim, bem tranquilo por mês, bem folgado, sem vender planta para fora do Rio Grande do Sul, que eu já tinha parado. E agora eu vivo com 800. Dá para viver com 800 reais na cidade? Com 2 filhos? Mas por que na roça dá? Eu não preciso comprar arroz, feijão, alho, cebola, moranga, batata doce, frutas, não preciso comprar frutas. Banana, até teve uma semana que eu colhi 17 cachos numa semana.
Então é muita bênção. Uma mão chega a estragar de tanto que está. Numa altitude de 580 metros de altura, onde as pessoas falam que não dá. Mas aonde tu bota todo o teu esforço, Deus abençoa. Então, para vocês que estão querendo ir para o campo, fazer essa ligação, orem bastante, mas esse é o caminho, não está outro. Se vocês não querem se preocupar com os dias e está muito perto, orem muito, façam propósito. Eu fazia propósito, quando eu fazia exposição com a Kombi, eu estava indo num lugar lá onde tinha muita música que eu escutava, rock and roll, e aquilo estava me fazendo mal. Eu falei para minha esposa, eu vou orar para Deus, e se no domingo do workshop que nós fizemos aqui em casa entrar R$500, eu não vou mais naquele evento. Entrou 2.000. Chutei o balde, não fui mais. E assim foi para o campo. Deus abriu as portas para a vida no campo, assim, ó, impressionante. Nossos irmãos foi a mesma coisa. Eles tinham um sítio, anos que eles queriam vender, não vendia. No momento certo que eles precisavam do dinheiro para ir para o campo, né, nos mesmos dias ali de tarde, ele pode contar, as portas se abriram, entrou um sítio para vender e automaticamente alguém comprou o sítio lá. Então Deus vai abrir no momento certo, mas vocês precisam estar, a família inteira, unidas com o mesmo propósito, porque a minha esposa não queria ir para o mato. A minha briga era com ela. E como eu vou convencer esse coração duro aí de ir para o mato? Mas quando ela chegou no sítio, ela falou, aqui eu moro. Foi uma bênção, foi a que mais se adaptou lá. Em poucos dias estava adaptado. Acho que adaptou mais ligeiro que eu. Então Deus nos ajuda, sabe? A vida no campo, não tem como nós falar tudo agora, né? Os irmãos que já vivem no campo, porque é muita coisa. Para vocês que querem fazer essa transição, a melhor coisa é estar perto dessas pessoas que já vivem no campo. Até durante a semana, deu um feriadinho, vem na casa do irmão durante a semana. Ah, mas eu vou capinar. Vem na casa do irmão, ajuda a capinar. Porque tu precisa ver que o primeiro dia que eu fui trabalhar no sítio, eu quase desmaiei. Sério? Só que daí eu estava lá dormindo 1h30 na sacada da casa, e daí eu orei para Deus, Senhor, até hoje o Senhor me capacitou em todas as empresas que eu trabalhei, porque cada empresa nova, coisas novas, né? Agora eu estou no campo, me capacite. Ele me capacitou ou não? Capacitou. Eu cerquei minha terra toda com taipa lá. Juntei quase todas as pedras que tinha nas roças. Estou juntando até hoje, porque nunca vi tanta pedra. Quanto mais tu cava, mais pedra tem. Mas isso é para quê? Tu ora para a paciência e Deus te dá o quê? Oportunidade de tu ter paciência. Mas que oportunidade ruim, né? Tem que tirar pedra desse tamanho que tu começa a fazer uma matemática. Eu não consigo tirar sozinho. E daí tu vai para cá e vai para lá. E daqui a um pouco tu desiste. E daí tu ora para Deus, senta ali, Senhor, como eu vou tirar essa pedra? Plim! Faz assim, faz uma rampinha, calça aqui, vai enchendo de terra ali. Quando vê, saem umas pedras desse tamanho que eu acho que só o Sansão para tirar. Conhece a história do Sansão? Cabelão? É? Ele era fortão, nem eu assim. Não, né? Muito mais forte. Então... alguém falou alguma coisa? A cabeça pequenininha. É que às vezes nós queremos fazer as coisas que Deus pede pela nossa força e não pela força de Deus. 30, 3, 4, Mensagens Escolhidas. Mensagens Escolhidas, volume 2. Livro, quem é que já leu? Volume 1, 2, 3. Testemunhos Seletos, 1, 2, 3, quem é que já leu? Testemunhos para a Igreja, 1, 2, 3, 4, até o 9, quem é que já leu? Irmãos, nós precisamos estudar. A hora que vocês estudar os Testemunhos para a Igreja, os 9 volumes, vai abrir a mente de vocês para entender tudo o que aconteceu com nossos irmãos do passado, porque a única maneira de tu conseguir não deixar que a tua família aconteça uma tragédia é estudar os princípios daqueles que já passaram por uma tragédia. E daí tu vai usar as ferramentas que eles não tiveram a oportunidade de usar. Mas louvado seja o nome de Deus que Ele escreveu para nós e hoje nós podemos usar essas ferramentas para não cometer os próprios erros.
Não estamos falando mal deles que eles erraram. Quantas vezes nós tropecemos? Eu tenho uma briga assim, sabe? Dentro de mim, forte. Eu acho que cada um deve ter. Só que Deus fala assim, ó, não desista. Eu sou o caminho. Não desista. Na página 356. E se algum irmão quiser comprar, hoje não tem mais esses bordô para vender, tá? Só tem o cinza. O cinza já foi tirado muita coisa. Eu tenho um contato de um irmão que vende em São Paulo esses livros. Posso passar para o irmão Edson e o irmão Edson passa para vocês. E ele tem, só que é um pouquinho mais caro. Só que conhecimento tem valor? Não. Eu já falei, quando eu comprei os testemunhos para a igreja, os 9 volumes, eu tinha R$600 em casa. Quanto custou os 9 volumes? 400 e pouco. Semana retrasada eu comprei 2 livros que eu já tinha estudado, mas eu queria ter eles em casa, para ter na coleção para poder ajudar as pessoas, sem poder comprar. Mas eu vou pegar, eu falo, não, é para conhecimento não tem. Eu não preciso de nada para comer, eu tenho de tudo, Deus me abençoa. Raizinha de aipim que dava desse tamanho, deu umas raízes assim, que eu quase não consigo tirar da terra. Então por que eu vou me preocupar, né, Jôs? Olha só. Se nós mesmos nos colocarmos sobre influências objetáveis, poderemos esperar que Deus opere um milagre para desfazer os resultados de nossa atitude? Eu vou ficar na cidade, a orientação é para ir para o campo, mas eu sou orgulhoso e vou ficar na cidade. Não, Deus vai prover, Deus vai prover. Olha a resposta, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Saiam das cidades o mais depressa possível e comprem um pequeno trato de terra, né? Um pedaço de terra onde possam ter o seu jardim, onde possam ensinar seus filhos a ter... na cidade, será que dá para observar o canarinho, os passarinhos, o bugio? Não dá, porque o barulho tira a percepção. Na cidade, principalmente lá onde a gente mora, eu acho que aqui é a mesma coisa, não tem indústrias poluindo o ar. Tem indústrias que poluem o ar aqui. Em São Francisco de Paula, só tem serraria quase lá, não tem indústria. O ar é puríssimo. Tanto que as nossas pessoas que a gente vai visitar, são tudo quase perto de 100 anos lá. O pessoal vive bastante lá. Eu fico apavorado porque é um lugar frio, né? 358. Quer os homens ouçam, quer não, a verdade deve ser dita. As cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. Jovem, todo mundo, os pais já sabem quando nós tínhamos 18 anos, o jeito que a gente era, né? Então agora tu imagina a influência dos filhos numa cidade. A chance deles se contaminarem é muito maior. Mas eu ensino em casa. Não é suficiente. Se puder evitar, evitem de levar os filhos para a cidade. Evite lugares assim que tu sabe que não tem mais o que fazer, sabe? Evitem. Se puder, evitem. Deve-se fazer o trabalho nas cidades, partindo dos postos avançados. Porque a maioria das pessoas, mas todo mundo vai morar no campo, quem é que vai pregar na cidade? Lembra de Enoque? Enoque morava no campo, de vez em quando ele ia para a cidade. Eu preciso comprar um sal. Vai na cidade, vai ter que passar de repente por um pedágio, já vai pregar pelo pessoal que estão no pedágio. Daqui a pouco a polícia te ataca ali na frente, tu já dá mais um livrinho. No mercado dá para evangelizar um monte. Eu preciso sacar meu dinheiro. No banco precisa ser evangelizado. É dessa maneira, irmãos. E a maior maneira de se evangelizar é tu vivendo. Vive. Vive porque as pessoas estão observando os adventistas dos 7º dia que estão indo para o campo. Estão atentos. E no momento certo eles vão despertar, porque vai começar a ligar. As cidades estão corrompidas, faltando alimento, mas eles não se preocupam com nada. E se faltar luz, eu não estou preocupado com a luz. Se faltar luz, eu já perguntei para minha esposa, nós precisamos de luz? Ela falou que não, e eu vou me preocupar se ela já falou que não?
Eu tenho uma bacia grandona lá, eu tomo banho lá dentro. Se eu quiser um luxo, eu faço que nem o Gelson, ele comprou aquele, como é o chuveirinho aquele? Campeiro, né? Lembra os antigos? O senhor deve lembrar. É só atirar a água fria, a água morna, chega na temperatura lá, subir e toma um banho tranquilo. Bem tranquilão assim. Quentinho, gostoso, ou uma bacia. Ah, tá muito frio? Bota na frente do fogão a lenha. Sabe? Porque a crise vai vir, ela é séria, e eu não tenho que me preocupar com essa luxúria do mundo mais. Antes eu me preocupava. Antes eu era meio estranho, né? É, bem isso. Brevemente virá uma crise quando a observância do domingo, e devemos ter cuidado de não nos colocarmos no lugar em que se torne difícil a nós e a nossos filhos guardarmos o sábado. Porque se tu estiver na cidade, lembra Apocalipse 13? Vamos relembrar, eu vou aqui só para vocês. Ó. Apocalipse 13 é a segunda besta de Apocalipse, que é... Quem é descrito em... Quem é que é a segunda besta? Estados Unidos, tá certo? Quem é que é o líder dos Estados Unidos? Trump. O Trump está cumprindo a profecia ou não está? Ao pé da letra. Ao pé da letra. Então ele está fazendo com que todos aqueles que não ir com o sistema que estão estabelecendo vão ter que adorar a besta. Por quê? Porque na cidade, se tu estiver morando na cidade, tu é obrigada a aceitar o que eles vão impor. Porque tu depende da padaria, tu depende do médico. Ah, mas eu não posso ir no médico? Pode. Mas o ideal é tu se preparar para não ir no médico. Eu na pandemia ali, eu não sei se me deu a Covid ou não, mas eu fiquei 3 semanas mal. Não fui no médico. Não estou incentivando a não ir no médico, tá, irmão? Mas eu não fui. Por quê? Um amigo meu morreu e ele simplesmente não deixava a família ir olhar. Nem ele não podia ver. Como assim? O que estão escondendo? Eu não confio na medicina humana. Na medicina de Deus eu confio. Então foi essa medicina e joelho no chão que eu confio. Em 10 anos eu nunca mais fui em dentista. Nesses 10 anos, 2 vezes me deu dor de dente. Ao ponto de ter que ir quase no dentista. O que eu fiz? Joelho no chão. Senhor, o Senhor sabe? O que isso tem a ver? Quando tu não puder comprar e vender, tu não vai poder ir no dentista. E se tu estiver na cidade com dor de dente, tu vai ter que ir no dentista. Porque tu não se preparou. A vida no campo é um passo de preparação. O dia a dia, para quem planta, sabe? Por que eu não colhi tanto esse ano? Ah, faltou isso, Deus vai te ensinando. Lá, graças a Deus, cada ano que passa eu só colho mais. Não usando nada de agrotóxico. Por quê? Porque quando tu começa a entregar teu caminho para Deus, Ele te capacita. Ele vai capacitando. Na cidade foi assim, agora Ele quer te capacitar num outro lugar, que é a vida no campo. Três, 5, 9 ali. Que hora é, irmão? 11h28. Pode concluir, irmão. 4. Caso a terra seja cultivada, deixa eu pegar esse livro, só esse livro aqui, o IAG que produz, Enoque, é muito bom esse livro aqui. Aqui fala sobre o Enoque mesmo, não vou ler, mas eu quero só contextualizar, porque aqui dá um exemplo que todo mundo sabe, a vida de Ló. A vida de Ló, imagina a cena, o anjo com a mulher de Ló e Ló numa mão. Simplesmente quando a mulher de Ló olhou para trás, o anjo já soltou a mão dele. E ela automaticamente eles continuaram caminhando.
Ela ficou. Por que ela ficou? Ela estava arregimentada nas coisas do mundo. Ela lembrou da família que não quis vir. De repente nós vamos ter que abandonar pais, mãe, filho, porque a palavra fala aquele que não é digno de abandonar, né? Não é digno de mim. Porque nossos filhos, nossos pais, nossos vovô, ou eu mesmo, daqui um dia, de repente, vou tomar uma decisão de ficar na cidade. E a minha esposa, eu sempre falo para ela, tu precisa continuar se eu tomar essa decisão. Porque se tu tomar a decisão de querer voltar para a cidade, eu vou ficar no campo. E eu vou seguir os princípios de Deus. Entende o que nós estamos, contra quem nós estamos lutando? É surreal. E se nós não levar a sério, irmãos, literalmente a sério, se alguém se levantar aqui, ó, nesse púlpito, e falar uma coisa que vai contra o espírito de profecia e a palavra de Deus, é dever de vocês levantarem e falar. Porque essa é a igreja de 1840. Quando tinha heresias, ele se levantava e falava, ô irmão Edson, mas isso aqui não bate com o que está escrito aqui. Vamos estudar aquilo que nós estávamos falando. Se alguém tiver dúvida, hoje tarde nós vamos estudar. Perguntem, vamos tirar nossas dúvidas. Não vamos ir embora com dúvida. Caso a terra seja cultivada, há de, com uma bênção de Deus, suprir nossas necessidades. Não nos devemos desanimar por causa das coisas temporais, por causa de aparentes fracassos, nem ficar desalentados pela demora. Sabe, às vezes pode estar, mas está demorando para ir para o campo. Deus vai abrir as portas, né? Tem um hino, né? Jesus proverá, sim crê pecador, nas ricas promessas do teu Redentor. Então, ele vai prover no momento certo. Hoje tarde nós vamos continuar essa pregação, só que é interessante, porque hoje tarde nós vamos falar um tema muito sério. Quem é que lembra do cerco de Jerusalém de novo? As mães coziram seus próprios filhos. Daí hoje tarde nós vamos ler esse texto e nós vamos ler, tentar estudar o que nós podemos fazer para quando acontecer isso, nós não passar por essa dificuldade. Porque imagina quando tu passa fome. Isso não é nem sobre o que está acontecendo. Imagina, se aquilo para mim é um horror quando eu leio aquilo ali, e agora vai ser pior. Mas nós vamos ler hoje tarde, vamos estudar hoje tarde, alguns pontos. Mas eu quero que vocês não desanimem. Mas vai vir a dificuldade. E ela é grande. A senhora White tem um sonho, a maioria vai lembrar aqui. Jesus está no leme, no navio, né? E tem um iceberg na frente. O que tu faria? Tem um iceberg na frente e Jesus está no comando. O que tu acha que Jesus ia fazer? Desviar? Ele fala assim, ó, segue em frente. Vamos derrubar esse iceberg. Então vai vir dificuldades para todos nós. Porque eu vou ler só o último texto. Porque todos conhecem esse texto, está lá em Apocalipse 12, 17. Satanás ele não está irado com a igreja. Ele está irado com o remanescente. O que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Então, se tu guardar os mandamentos de Deus e obedecer o espírito de profecia, tu vai ter um inimigo gigantesco, Satanás. Vocês vão ter um inimigo gigantesco se ir para o campo. Satanás. Quem é o iceberg? Satanás. Mas quem é que está do nosso lado? Eliseu, lembra de Eliseu? O servo de Eliseu estava apavorado porque tinha um cercado lá. Daí Eliseu estava numa paciência, tranquilo, porque ele estava tranquilo? Ele estava vendo o quê? Os anjos de Deus ao redor, a proteção de Deus. E ele fala que aqueles que ficarem para os últimos dias,
Eles vão tentar nos matar, eles vão tentar nos ferir, mas o que vai acontecer com a arma deles? Vai cair. A gente não sabe explicar o que vai acontecer, porque cada um vai estar numa situação, uns vão estar nas montanhas, outros vão estar presos, né? Alguns vão estar escondidos em lugares surreais, mas nós temos que nos preparar. E o início disso é a vida no campo. Que Deus abençoe cada um, que Deus nos dê discernimento para poder entender cada vez mais, né? E eu vejo, não condeno vocês de não estar estudando, porque eu não estudava. Só que eu estou me preparando para estar aqui hoje já há mais de 40 dias. E eu tenho muita coisa que eu tinha que falar, mas não dá tempo. Para falar tudo que eu precisava falar, nós precisaria passar uma semana aqui comendo o empinzinho de vocês aí. Mas que Deus possa nos dar a oportunidade de estudarmos, porque mesmo se Noé, Daniel e Jó tivessem aqui, eles não podiam salvar nenhum das suas famílias. Eu não posso salvar minha esposa, eu falo muito para ela. Estuda, porque daqui um dia vai vir, ela vai precisar eu não vou estar perto dela, ela vai precisar da razão da fé dela. E aí? Ah, meu marido não está aqui. Tá, eu não quero saber do teu marido, eu quero saber de ti. Ah, mas minha esposa, porque às vezes tem esposa que sabe mais que os maridos, né? Lá na nossa região tem bastante mulheres que sabem mais do que os maridos. O irmão nosso sempre falava assim, só um pouquinho que eu vou perguntar para minha esposa. Ela sabe, eu não sei nada. Ela falava bem assim. Entende como está errado? Eu tento passar tudo para minha esposa, só que ela precisa se esforçar um pouquinho mais, eu sempre falo para ela. Se esforça, irmão. Eu estou fazendo a minha parte, mas eu preciso fazer mais. Eu creio que aqui todo mundo está fazendo a sua parte. Mas o conselho é, faça um pouquinho mais. Porque Jesus deu tudo por nós. E às vezes nós não queremos mover um centímetro. E aquilo que é nosso dever fazer, Jesus não vai fazer. Moisés teve que pisar na água. Depois o mar se abriu.